pessoal, estamos aqui em mais um Anete Responde. E hoje eu vou juntar várias perguntas diferentes, né? Por onde começar a auxiliar o desenvolvimento infantil? Ouvi dizer que a inteligência é herdada da mãe. Eu tenho alguma ingerência nisso? E a terceira é como desenvolver o intelecto do meu filho? E uma quarta, o que eu posso fazer para que meu filho tenha uma capacidade intelectual superior? Bom, existem vários aspectos nessas perguntas todas. Por que eu resolvi juntar? Eu tenho que voltar a um assunto que faz parte de biologia, que você tem a genética, que é o estudo dos genes, você tem o genótipo. O que é genótipo? Então, nos seus genes estão codificadas uma série de informações. Por exemplo, cor do cabelo, altura, capacidade de metabolização de gorduras, uma série de coisas. Então, quando você analisa as possibilidades relacionadas ao conteúdo genético, chama de genótipo. Mas existe uma outra coisa chamada fenótipo. Se o genótipo é o conteúdo genético que vai se manifestar, o fenótipo é o quê? É o que acontece na realidade. Às vezes, no genótipo, você tem uma possibilidade, mas na prática isso não acontece. Então, o seu genótipo diz que você pode chegar a uma altura grande e você é uma pessoa baixa. Como assim? A minha genética diz que eu seria alto. Mas o que é o fenótipo? Fenótipo é a manifestação dessa genética. Então, digamos que é uma biblioteca. Qual dos genes ali contidos vai se manifestar em qual proporção? Vários fatores podem influenciar isso, meio ambiente, alimentação, etc. Então, teoricamente, o seu bebê teria a possibilidade de ter uma determinada altura, isso e aquilo. Mas você sofreu uma privação nutricional, mas você sofreu muito estresse, uma série de fatores durante a gestação e tudo isso pode afetar a expressão genética desse bebê, ou seja, o fenótipo não ser, então, uma pessoa alta. Isso, explicando materialmente. Com relação a essa situação, o fenótipo, o meio ambiente, etc., vamos acrescentar um outro fator chamado epigenética. Muitas pessoas associam epigenética com fenômenos espirituais abstratos. Não, vamos falar materialmente também. Quando a gente fala de genes, a gente pensa logo naqueles desenhos separadinhos, com aqueles bonitinhos, aquele X, né? Não é bem assim. A cromatina, como nós conhecemos, é um enovelado que está dentro do núcleo bem apertado, tá? Então, toda vez que você vai ler essa biblioteca, um aspecto desse gene apresenta-se e é lido. E assim funciona. Então, os genes não se expressam juntos ao mesmo tempo. Então, alguns vão se expressar, outros não. Digamos que você tenha no seu genótipo 99% de chance de ter câncer de mama. Isso significa que você vai ter? Não. Pode ser que esse aspecto da sua genética nunca se manifeste. Ou uma coisa diferente pode acontecer. Por exemplo, epigenética. O que é a epigenética? Na célula, quando nós pegamos a célula, a parede celular é feita de uma série de terminais. Então, onde há movimento e há também, podemos dizer, como se fossem sensores, receptores. Então, substâncias que vêm do cérebro, os neuropeptídeos, vão da corrente sanguínea e se ligam às células, inclusive às células reprodutivas. Então, esses neuropeptídeos, quando eles se ligam à célula, eles alteram a expressividade genética. O que são neuropeptídeos? A gente não falou sobre os neurotransmissores? Serotonina, e GABA, e dopamina, e isso e aquilo. A manifestação deles, a quantidade, também se manifesta a nível celular. Por exemplo, as células imunológicas, elas são muito suscetíveis ao nosso humor. Por quê? Porque descobriu-se que essas células têm uma quantidade enorme desses receptores de neuropeptídeos, ou peptídeos neurais. Então, a sua química cerebral, a sua química, que é produzida pelo seu conteúdo mental, ela, no hipotálamo, se liga a pequenas cadeias de aminoácidos e se derramam na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, elas viajam e se ligam a esses receptores celulares. Quando eles fazem isso, eles alteram o comportamento de algumas células imunológicas, por exemplo.
mas também afetam as respostas de todas as células. Então, o seu humor, ele se manifesta fisicamente. Aí aquela ideia assim, então quer dizer, sim. Então, quando o seu humor se manifesta, ele afeta o comportamento das suas células. Então, digamos que você tem a possibilidade de desenvolver determinadas enfermidades e a sua química cerebral diz outra coisa. Como, por exemplo, eu consigo, eu sou forte, eu sou isso, e você vibra isso, mas a vibração, seja espiritual, seja qualquer outra coisa, ela se manifesta quimicamente no cérebro. Não é assim que funciona? Então, você sente, imagina e constrói o pensamento, a ideia dentro do cérebro. Essa ideia tem manifestações e elas produzem uma química cerebral. Essa química cerebral, ela se derrama na corrente sanguínea através desses neuropeptídeos. E todas as suas células correspondem a esse humor. Ou seja, dependendo das suas escolhas mentais, você pode, como a neurolinguística diz, escolher ser doente ou estar doente. Tem diferença? Tem. Ser traz uma permanência. Mas eu não pensei nisso. Sim, mas o seu cérebro sim, por automatismo cerebral. Você associa determinadas palavras com determinados estados. Eu sou doente do coração. Você está afirmando isso. Você está sistematicamente afirmando isso. Quando você afirma textualmente que você é doente, as suas células imunológicas entendem que é para ser assim e não se manifestam. Agora, ao contrário, quando você diz, não, eu estou melhor, estou melhorando, e você reafirma isso constantemente, existe uma química cerebral correspondente e as suas células imunológicas vão se manifestar de acordo, se tornando mais ativas. Então, você tanto pode torná-las mais ativas como menos ativas. Inclusive, essa é uma hipótese de trabalho. Como os neuropeptídeos foram demonstrados, eles existem, isso acontece, surgiu a hipótese que talvez essa seja a explicação para o efeito placebo, por exemplo. Você acredita tanto que está tomando uma determinada medicação, você tem certeza que está melhor, que suas células imunológicas se manifestam. Então, estou melhor, então curei. E com isso elas se tornam muito mais ativas do que poderiam ser. Então, explicaria a influência da mente sobre o nosso estado orgânico ou a influência da mente, a resposta orgânica a infecções. Porque a questão é um vírus, uma bactéria, alguma coisa externa. Não estamos falando de doenças autoimunes, estamos falando de uma verdadeira infecção. Então, sua mente pode sim afetar as suas respostas imunológicas e pode afetar também a sua expressão genética. Diante disso, mesmo que na loteria você tenha tirado uma sorte ruim e a sua genética não seja tão formidável assim, você pode, através do seu humor, dos seus pensamentos, das suas escolhas mentais, alterar essa expressividade genética e sim mudar o seu destino. Porque afinal, o que se descobriu através da epigenética é que a genética não é o seu destino. Suas escolhas o são. E bom, então quando é que eu devo começar a interferir no desenvolvimento dos meus filhos? No útero. Como assim? Bom, digamos que você não acredite em vida espiritual, seja apenas uma coisa física. Você já viu que o seu estresse, seus pensamentos se manifestam na corrente sanguínea? Então, por que não no seu bebê? Através desses neuropeptídeos. Nós não sabemos quanto deles atravessam a barreira placentária. E se for uma quantidade significativa, ele pode afetar a expressividade genética do seu bebê? Sim, atenuando características negativas ou aumentando características positivas, se esse for o seu pensamento primordial. Então, você pode, através do seu humor. Então, quando você diz você será bem visto, você será isso, e você começa a falar música. Peraí, efeito Mozart é verdade. Nós sabemos que determinadas células reagem a determinados tipos de música. Não são todos os tipos de música, sinto muito, porque essa é a descoberta científica. Determinados tipos de música, sim, afetam a cerebração. Mas peraí, você tem preconceito contra determinado tipo de música? Não é uma questão de preconceito, é uma questão de física. Por exemplo, a complexidade de certas estruturas sonoras produz respostas cerebrais. Porque o cérebro identifica essas diferenças. Então, quanto maior a exposição à complexidade, mais as suas células reagem de acordo.
Vocês já ouviram falar daquele som tridimensional, 4D, 7D, sei lá? O que é que se descobriu? Deixa eu falar um pouquinho da visão. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas as perguntas são bem interessantes. Então, a sua visão. Você já deve ter visto aquilo, que é o seguinte. Por que nós conseguimos enxergar de maneira tridimensional? Se você tapar um dos seus olhos, você perde essa profundidade. E aqueles óculos de realidade virtual que você usa no cinema para aumentar, quando você coloca o óculos, o filme fica 3D? Como é que funciona isso? Esse olho tem uma visão de um ângulo e esse de outro. O que acontece? Essa visão tem uma pequena diferença. O nosso cérebro usa essa pequena diferença, faz uma série de cálculos matemáticos complexos, do qual muitas vezes você não tem consciência e produz no cérebro uma imagem tridimensional. Na verdade, é como se estivesse usando aquele óculos 3D. Então, os seus olhos produzem isso. Quando você perde a visão de um dos olhos, você já não tem essa diferença, então você perde a noção de profundidade. Então, a profundidade é uma construção. Achavam que o ouvido fosse algo semelhante. Não, é ainda mais complexo. A nossa audição tem muito mais informação do que a visão. A nossa visão, lembra, 180 graus, isso, e as diferenças entre os dois olhos. A audição fica ainda mais complexa. Imagine as ondas sonoras vindo dessas partes todas. A diferença entre as direções e a diferença de um ouvido para o outro permite a você calcular se a pessoa que está falando está na sua frente, está nas suas costas, está vindo de cima ou do lado, tudo isso. Então imagine você presencialmente assistindo a uma orquestra sinfônica tocando uma música complexa de Mozart. O que é que seu ouvido está identificando? Frequências sonoras sobrepostas, de muitas naturezas, com muitas diferenças, vindo de todas as direções. Isso junto com sensações, experiências sensoriais. Tudo isso é extremamente complexo e você vai ter que processar tudo isso. Pode ser até que você não entenda a música, mas você escuta todas essas nuances. Quando você expõe sua criança a esse tipo de música, as células cerebrais dela respondem ainda mais intensamente do que um adulto, porque elas estão sendo expostas a essa experiência a primeira vez e os estímulos auditivos são primários ou primordiais. Porque quando a gente começou o desenvolvimento do nosso cérebro, ainda não havia palavras escritas ou uma linguagem como nós conhecemos. O som e a lembrança do som e da imagem eram muito importantes para a nossa sobrevivência. Então, quando você expõe o cérebro da criança a frequências complexas, altamente especializadas, pensa, a construção da música de Mozart, por exemplo, os acordes, as frequências, a diferença do direito e esquerdo, quando os violinos, isso e aquilo, tudo isso matematicamente proporcionado, sendo exposto no cérebro, os neurônios reagem assim e já se observou o que é o efeito Mozart, que é o incremento da multiplicação dos neurônios nas crianças. Então, comece no útero, bombardeando com bons pensamentos, com bom humor, procurando se pacificar ao máximo, diminuir o estresse, diminuir a opressão em vários sentidos, expondo o estado de bem-estar. Isso, se você não acredita em nada e acreditar nos neuropeptídeos, que são descobertas científicas, você já está afetando a saúde e a expressividade genética do seu bebê. Quando ele nasce, exponha-o a experiências sensoriais complexas. Imagine então que dentro da possibilidade genética existe uma audição privilegiada, uma tendência à matemática, uma tendência à compreensão de frequências, à comparação de espaços e a exposição a essa experiência precocemente faz com que essa parte da genética se expresse mais rapidamente ou melhor. Então, se a sua crença é apenas material, sim, sua criança pode se beneficiar dessa experiência. Mas, se além de tudo isso, você acredita numa dimensão espiritual, de que existe vida após a morte, que os espíritos se manifestam, que eles têm uma vida fora da matéria, uma das coisas que a gente sabe é que a criança ou o bebê no útero, em desenvolvimento, é um espírito que já viveu antes. Então, muitas vezes ele se manifesta como adulto. Ele só perde essa característica à medida que a reencarnação avança. Então, quando você conversa com seu filho, como se estivesse conversando com um adulto, explica as dificuldades,
fala do seu amor por ele, do que você espera, da expectativa com a sua chegada, de como você vai se empenhar para que essa chegada seja boa, esse espírito ouve, esse espírito confia, fica mais sereno e tem uma gestação mais tranquila. E ele colabora com você. Então, quando você reafirma isso, ele sente. Da mesma maneira, quando você diz que não suporta, que detesta, que essa situação é impossível, ele também escuta. Se você escutasse alguém dizer a você, você não presta, você não vale nada, você não teria uma reação emocional? Pois é, esse espírito também terá. Mas ele também é um espírito reencarnante. E essa tensão, esse mal-estar ou ódio, ou seja lá o que for que ele tenha como reação ao que você diz, vai produzir uma química correspondente num bebê em gestação. E essa química correspondente pode sim prejudicar esse desenvolvimento. Então, qual é o momento ideal de eu interferir no desenvolvimento do seu filho? No momento em que você descobre que ele está lá. Começa aí. E não tem fim. Enquanto ele ainda estiver sob a sua jurisdição, aproveite para apresentar a ele experiências sensoriais complexas. Quanto mais complexas, mais você estimula o cérebro. Então, não é um preconceito com relação ao que a gente chama de arte primitiva, ou simples, ou sim. Mas sim que complexidade em todos os níveis, quando apresentados à criança, estimula formações complexas no cérebro. Então, imagine que você ensine o seu filho a dançar o tango desde pequenininho. É uma coreografia complexa que obedece a frequências sonoras, é uma atividade muito intensa que vai estimular. Vou explicar uma coisa interessante. Nós temos comunicação entre os dois hemisférios. Uma das coisas que eles perceberam, duas famílias, mais ou menos no mesmo nível social, com o mesmo grau de instrução, com várias experiências. Esse grupo é de músicos e esse não. O que eles notam? Uma extrema diferença em uma estrutura do cérebro. As ligações extrapiramidais. Aparentemente, quando você estuda música, toca um instrumento, ou se interessa pela música, ou tem uma relação direta com a música, você aumenta as ligações entre os dois hemisférios. Isso produz uma nítida vantagem em termos neurológicos. Se isso se manifestar também intelectualmente, é como se você estivesse melhorando, fazendo upgrade no processador. Mas isso vai garantir que seu filho seja mais inteligente? O problema é, potencial existe, mas o que manifesta isso é a utilização dele. Então, mais ou menos assim, você tem um computador com um processador de altíssima potência, um i7, e um outro bem mais simples. Instala nos dois um programa de edição de vídeos. E isso significa que esse que usar esse computador terá mais sucesso do que esse com o simples? Não, porque não basta um processador. Aquele que está usando o seu desejo, a sua vontade, o seu talento, a sua criatividade, vão fazer com que esse computador, muito simples, até banal, produza verdadeiras obras de arte, enquanto esse outro, com todo o potencial, não produza absolutamente nada, porque a pessoa que usa como se fosse uma máquina de escrever. Nenhuma diferença para os dois. Então, não é a qualidade do processador, e sim quem está por trás da câmera, que vai fazer com que haja essa diferença toda. Então, eu posso trabalhar uma herança genética especial para o meu filho? Sim, pode. Se você fizer, por exemplo, como no livro de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e decantar os melhores genes para produzir a melhor qualidade possível, mas se a pessoa por trás dessa genética não tiver interesse em explorar todo esse potencial, você terá um grande potencial e nenhuma manifestação. Terá um genótipo maravilhoso e um fenótipo bastante medíocre. Então, espero ter ajudado vocês. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.